Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Hoje, 17 de fevereiro, estamos vivendo o sábado depois das cinzas e vamos meditar no Evangelho de São Lucas, capítulo 5, versículos 27 a 32. Naquele tempo, Jesus viu um cobrador de impostos chamado Levi, sentado na coletoria. Jesus lhe disse: "Segue-me." Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Depois, Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus. Estava aí grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com eles. Os fariseus e seus mestres da lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus: "Por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores?" Jesus respondeu: "Os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão." Palavra da salvação. Queridos irmãos, amadas irmãs, neste dia, a liturgia nos dá de presente o chamado de Levi, também conhecido como Mateus. E esse chamado é muito interessante refletirmos, porque a palavra de Deus deixa latente que quando Deus nos chama a segui-lo, esse chamado também é uma proposta de vida nova, também uma proposta de conversão. Aqui nós temos a grande oportunidade de fazermos a profunda ligação de chamado, vocação e conversão. É preciso nós entendermos isso e o tempo da Quaresma é muito propício para isso. Se nós não entendermos que o chamado que Deus nos fez, dentro desse chamado, há uma proposta de transformação e de mudança, às vezes nós vamos resistir à vivência profunda do nosso chamado. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu sou padre, fui chamado a ser um ministro. Eu tenho que entender que a vivência do meu ministério também é para mim uma proposta de mudança. Eu ainda não estou pronto, eu sou uma obra inacabada. E na vivência, cada vez mais de buscar a fidelidade ao meu ministério, tenho que estar aberto à conversão e à transformação da minha vida. Assim, quem é chamado ao matrimônio, a vivência da vida conjugal, familiar, ela sim tem as suas responsabilidades e o seu compromisso, mas na vivência ali do amor conjugal, da harmonia dos esposos, da criação dos filhos, saiba que aí também tem uma proposta de mudança para você, de conversão. Porque às vezes a gente não entende as dificuldades, os desafios que a própria vocação nos chama a nos deparar, a vivermos, e às vezes a gente nos desesperamos. Eu creio firmemente que muitos dos desafios que aparecem na vivência da nossa vocação são gritos de Deus que querem transformar a nossa vida, que querem mesmo moldar, nos fazer homens e mulheres vocacionados, maduros e que cada vez mais sejamos segundo o coração de Deus. Quando nós olhamos para Levi, nós percebemos isso. Ele foi chamado a seguir Jesus e para segui-lo, ele teve que se permitir a uma transformação, a uma mudança. E que mudança é essa? Porque a gente, às vezes, nesse tempo da Quaresma, nós vamos falar muito de conversão, de mudança. Olha a imagem que nós temos bem clara nessa palavra. Diz o texto que Levi estava sentado numa coletoria, ou seja, ele estava sentado cobrando coisas, cobrando impostos, cobrando dinheiro dos outros, para si. Quando ele conhece Jesus, quando ele aceita o chamado de Jesus, logo o panorama seguinte se inverte. Jesus diz a palavra
que Levi dá um banquete. Ele oferece, ele dá um banquete a Jesus e mais ainda, apresenta Jesus a muitos outros. Entendeu a mudança? Mudou a dinâmica. O que é converter-se? É parar de viver só para si e sair de si e fazer a nossa vida um dom de Deus através dos irmãos. O que é converter-se? É sairmos do nosso egoísmo, de olharmos somente para o nosso umbigo e vivermos a nossa vida para um outro, que em última instância é Deus e que passa pelos irmãos e irmãs, por aqueles que o Senhor colocou ao nosso lado. Conversão não é teoria, não é abstração, é tomar o estilo de vida de Jesus. Jesus não viveu para si, Ele deu tudo, não reservou nada a si e deu tudo para o Pai, através do amor a nós. Que nós também possamos atender o chamado de Deus e pedirmos a graça de sermos libertos das escravidões dos nossos egoísmos, caprichos, e que o Senhor nos conceda um coração alargado, altruísta, que possa estar em saída e o nosso ponto de chegada é a Deus através dos irmãos e irmãs. Que Deus nos abençoe e nos dê a graça de uma verdadeira e profunda conversão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.